Olá, eu sou Flávia Carvalho e nesse vídeo a gente vai conversar sobre o 9º e 10º princípios que eu falei, que eu queria conversar com vocês sobre 10 princípios que regem as ações. Então, como já faz algum tempo, se você não assistiu, dá uma olhada no canal e no Facebook que estão lá os vídeos. A gente falou sobre o primeiro princípio, que é você colhe o que planta. O segundo princípio, que é preciso plantar para colher, óbvio, né? O terceiro princípio, que dependendo do que você está plantando, da sua ação, precisa haver uma preparação do terreno, da terra, para que o fruto seja bom. O quarto princípio é que, de acordo com a sua estratégia, dependendo da sua ação, o que você está plantando, demora mais tempo ou menos tempo para colher. E você precisa pensar nisso na hora que você vai imprimir uma ação. Qual é a estratégia que você vai usar por causa do tempo que as coisas demoram para dar retorno, né? O quinto princípio, que tem a ver com a paciência, porque você precisa plantar e cuidar e tratar e vigiar, fazer a manutenção daquilo que você começou até que venham os frutos. O sexto princípio, que tem a ver com erva daninha, que é a única coisa que dá sem a gente plantar, e isso aparece na vida da gente, e que você precisa estar atento para lidar com isso. O sétimo e oitavo princípio, que são, o sétimo eu falei que seria o princípio aí quando o fruto não é bom, e o oitavo é quando não dá fruto. O que pode ser que aconteceu e como é que a gente age em relação a isso. O nono princípio, que eu sempre coloco quando eu vou imprimir uma ação, é um princípio que tem a ver também com uma lei da natureza, né, com uma lei que rege o universo, mas não é ligado à agricultura necessariamente, mas à física, que é a lei da inércia. A lei da inércia vai dizer que todo corpo que está parado fica parado e todo corpo que é posto em movimento tende a se manter em movimento. E isso é muito interessante em relação às ações, porque à medida que você adia o início de uma ação, a tendência é cada vez você ficar mais parado. E o peso tem a ver com isso, né? E à medida que você imprime uma ação, que você começa um movimento, a tendência é você se manter em movimento. Por isso é preciso começar, dar início à ação. Eu sempre lembro da história da água parada, né? Água parada dá mau cheiro. E a gente, quando fica parado esperando alguma coisa acontecer, é complicado porque tudo exige movimento, a gente precisa se movimentar. E é interessante porque para um corpo entrar em movimento e permanecer em movimento, é preciso que você imprima força sobre ele. E é bacana isso, porque quando você se coloca em movimento, parece que as coisas se movimentam mesmo, né? Porque a tendência é essa, é você se manter em movimento. E isso rege as suas ações, porque quando você começa uma ação, e se você aplica a força, e o que é a força das ações? É o que nos motiva, é o sentido que você dá. Todo movimento tem uma questão de sentido, de direção. Então, qual o sentido e qual é a direção daquilo? Qual é o seu propósito? E aí eu estou voltando lá no início dos outros vídeos, né, que eu falo dos objetivos. Essas ações que eu estou falando, elas estão ligadas a um propósito. E é essa força que te impulsiona e te coloca em movimento, e você permanece então em movimento. Mas aí também a gente tem o 10º princípio, que também atua sobre as nossas ações. E a gente precisa ficar atento a ele. Então você vai escolher o que você vai colher, vai preparar, vai plantar, tem que agir, tem que se movimentar, tem que esperar, tem que cuidar, tem que analisar o resultado não como fracasso, mas como aprendizado. Deu um fruto ruim, o que aconteceu? Se responsabilizar pelo fruto, sabe? Se responsabilizar pelo resultado que foi colhido, e saber que à medida que você se coloca em movimento, você precisa de uma força para isso, que é a sua motivação, que é o seu propósito. E aí vem o 10º princípio,
que também eu sempre penso porque é uma lei da física que rege o nosso universo, que é a lei da ação e reação. Toda ação vai ter uma ação de igual força contrária. Quando você se coloca em movimento, a primeira coisa com que você vai se deparar é ter que romper a resistência do ar. A primeira coisa. Além disso, você tem a questão dos atritos. Quando um corpo entra em contato com outro e você está em movimento, você vai começar a entrar em contato com outros corpos, né? Com outras realidades, com outros desejos, com outras vontades e com outras situações. O atrito, ele pode ser alguma coisa boa, porque ele nos mantém, por exemplo, aqui sentada. Eu só consigo ficar sentada nessa cadeira falando com você, e você, onde quer que esteja, segurando o celular ou olhando o computador, só consegue essas coisas estarem aí porque existe a lei do atrito. Mas também pode ser uma coisa ruim, tanto que a gente fala que quando a gente entra em atrito com uma pessoa, né? Quando a coisa fica esquisita. E você precisa estar preparado para isso. Porque quando você está parado, está inerte, as coisas acontecem, né? As coisas estão acontecendo. Mas o impacto em você é diferente, o impacto em mim é diferente. Se eu estou parada, estou desanimada, estou inerte, não estou agindo, só estou reagindo, é isso que acontece. Acontece um negócio, eu reajo, acontece outro, eu reajo. Mas quando eu estou em movimento, como eu me coloquei em movimento e a tendência é eu continuar em movimento, a não ser que eu encontre alguma coisa que me pare, uma força maior que me pare, estando em movimento, qualquer coisa que aconteça parece ter um impacto muito maior. Porque qualquer coisa que aconteça quer parar o movimento. Percebe? Você começa a fazer uma ação. Você não está preocupado em emagrecer. Você está tendo um maior sucesso em engordar. Então tá legal, você não está preocupado com isso. Você está vivendo sua vida. Aí você tá lá e tal, e aí uns amigos chegam, não sei o que, e te oferecem uma pizza. Eu falo, vamos comer uma pizza? Vamos, tal, vem a pizza. Pra você, não faz diferença. Você não está preocupado com isso. Mas se você se colocou no movimento de buscar mais saúde, de estar melhor, de se alimentar melhor, de perder peso, de eliminar esse peso, na hora que você está ali, seus amigos vêm, pum, uma pizza, aquilo tem um impacto completamente diferente para você. E aí a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes essa reação em relação à nossa ação nos trava e nos volta a colocar em inércia, parado. E aí é que você precisa imprimir mais força. É que você precisa colocar mais força nisso. Que você precisa fixar naquilo que é o seu propósito, que é o seu objetivo. Por isso eu falei de ser tão importante você ter um propósito que te movimente. E aí, lembrar desses princípios que são básicos, que são simples. Mas perceber, tá demorando, tô desanimando, nanana. Não, mas eu resolvi fazer isso, isso leva mais tempo mesmo. Eu preciso cuidar. Se eu começo a fazer e não cuido, a tendência é eu ter problema com o fruto. Enfim, e não se angustiar com as coisas que estão de fora e que estão fora do seu controle. O que está no seu controle é o que você pode fazer, o que você pode agir em direção a alguma coisa que você deseja, a um propósito seu. Como eu falei, no próximo vídeo a gente vai falar de dinheiro, porque muita gente confunde propósito com dinheiro. Meu propósito é ganhar dinheiro. Só que dinheiro não é fruto, dinheiro não dá em árvore, e dinheiro segue uma outra lógica na minha visão e na experiência que eu tenho na minha vida. E depois a gente volta a falar das ações, de coisas mais práticas que facilitam as ações e até algumas ferramentas também que você pode usar, que eu vou compartilhar com vocês, tá bem?
Um grande abraço, obrigado por você ter assistido. Se você ainda não se inscreveu no canal, não curtiu a página lá no Facebook, faz isso para ajudar aqui o canal, me ajudar, ajudar a página, enfim. Mais uma vez, obrigada por ter assistido. Um grande abraço, se cuida, fica bem e até o próximo.